Um ótimo dia a todos. Meu nome é Guilherme Caiado de Souza. Eu sou analista da Wake Commerce. Estou aqui no escritório em Curitiba para dar as boas-vindas ao primeiro webinar do ano de 2024, com o tema de gestão de preço. Então vamos lá. Então eu dividi o assunto de gestão de preço em tópicos. Então primeiro a gente vai falar sobre o que é a gestão de preço, qual é a sua origem. Depois a gente vai falar sobre o funcionamento da gestão de preço, as regras disponíveis para a gestão, dicas de curiosidades e no final a gente vai ter um tempo aberto para falar, né, para abordar perguntas que vocês tiverem durante o webinar. Eu acredito que muitas das perguntas vão ser respondidas durante a apresentação, mas vocês têm a liberdade ali de ir publicando ali suas perguntas que no final a gente vai ver. Então vamos lá. O que é gestão de preço? Né? Então a gestão de preço nada mais é que um mecanismo de modificação de preço. Né? Então o que ele faz é alterar o preço de cadastro do produto. Então, sem ter a necessidade de alterar o cadastro do produto em si. Então, assim, sempre lembrar, primeiro é cadastrado o produto, preço de preço por. Então, a gestão de preço é criada para modificar esse preço do produto cadastrado na plataforma e é isso que vai refletir no site. Então, essa é uma funcionalidade que teve o intuito ali de substituir a tabela de preço que uma vez que realiza a mesma função. Então, por conta disso, a gente vai falar da origem da gestão de preço. Vamos lá. Então, a origem da gestão de preço, né? Para vocês, para as lojas que estão há mais tempo com a plataforma, né, sabem que ali, antes de ter o nome de Wake Commerce, era chamada de Trey Corp e antes mesmo FBits. A tabela de preço, ela estava com a plataforma desde o início, ali há mais de 20 anos já. Então, assim, é um mecanismo, né, que modifica o preço do cadastro dos produtos variantes, né, o preço de, o preço por, para quem já trabalha com cadastro de produto sabe que existem esses dois entes ali do cadastro, né, o preço de e o preço por, né, e a tabela de preço é uma tabela mesmo, é uma planilha que permite, né, que a loja configure uma data de início e uma data de fim para alterar esse preço sem necessidade de alterar o produto definitivamente. Então é possível fazer uma campanha, fazer uma estratégia de precificação ali, isso pode ser cadastrado direto no painel administrativo por uma planilha ou através do endpoint de tabela de preço na API. Então a gestão de preço, na verdade, ela é uma evolução da tabela de preço. A gestão de preço, ela veio exatamente por conta da necessidade que as lojas tinham de fazer essa gestão de uma forma mais ágil, sem precisar alterar produto a produto, né? Criando uma regra geral, talvez para uma categoria de produtos, para, né, um exemplo, por exemplo, a loja quer colocar 5% para numa categoria específica. Então, isso pode ser feito, né, através do mecanismo da gestão de preço. Então, a origem da gestão de preço é exatamente essa, é a evolução da tabela de preço, que oferece uma solução muito mais ágil, muito mais completa para esse cenário. Então, vamos lá. Então, aqui eu separei um exemplo de uma tabela de preço. Então, a tabela de preço, você vê que existem as colunas ali, a tabela, primeira coluna é de SKU, depois o nome, preço de, preço por, né? E produto sendo definido um a um, o preço de e o preço por. Então a loja que trabalha com tabela de preço, ela precisa cadastrar o produto, o preço de e o preço por. Já a gestão de preço, que é uma evolução da tabela, você vê no painel é um layout muito mais clean, muito mais visual, muito mais amigável. Então você vê que é cadastrado ali a gestão de preço, é, é colocado um nome, é definido se é ativo, se é apenas site, a data de início, data de fim, e ali é possível colocar um filtro de produtos, uma regra de preço que vai aplicar porcentagem ou um valor fixo em reais, o valor do ajuste e um campo ali para aplicar em preço de e preço por. Então, a gestão de preço, na verdade, ela realmente é uma evolução da tabela no sentido de facilitar muito esse processo. Então a loja consegue só selecionar uma categoria ali e criar uma gestão.
Em coisa de 5 segundos você cria uma gestão de preço que, né, ao passo de que se fosse criada uma tabela, você precisaria colocar produto a produto dessa categoria e colocar qual que é o preço D e qual que é o preço por. Já a gestão de preço você só seleciona categoria 5% salvar, pronto. A própria plataforma já gera uma tabela automaticamente. Então, eu comentei exatamente o histórico da gestão de preço para vocês entenderem exatamente qual que é o contexto da gestão, qual que é a função dela. É modificar o preço de cadastro produto. Então, modificando o preço de cadastro produto, então assim, a gente vai abordar o funcionamento. Então, tudo começa no cadastro produto. A plataforma de e-commerce, você precisa cadastrar o seu produto dentro da plataforma. Então, tudo começa no cadastro. Seja um cadastro feito direto pelo painel administrativo, ou um cadastro feito por planilha, ou o produto já está cadastrado no seu RP e via API ele envia o produto para a plataforma. Sempre ele vai ter, dentro da variante do produto, um preço D e um preço por. Então, assim, tudo parte ali do cadastro. Depois que já existe o cadastro do produto, é feita a gestão de preço. Então, eu estou praticando esse preço de pressupor, mas eu quero, né, que nesse mês o preço dos produtos seja modificado. Então, você pode criar uma tabela de preço, incluindo aqueles produtos do cadastro, incluindo os produtos que já foram cadastrados, e essa gestão de preço vai modificar esses produtos. Depois que é feita a gestão de preço, é processada, é criada, depois ela já tem o processamento, depois ali é indexada a loja, limpando o cache, vai refletir como o preço na loja. Por isso que eu coloquei, né, preço no cadastro, mais gestão de preço, igual, né, passa para o preço na loja. Então, a gestão de preço ela modifica o valor de cadastro. Ela não é você está criando um preço para o produto, ele vai pegar o preço do produto e modificar ele, atribuir um novo valor. Então, esse é o funcionamento básico. Então, vamos lá. Aqui eu dei um exemplo ali do preço de cadastro, né? Um produto ali que já foi cadastrado, no caso ali um azulejo, né? O material cerâmica, cor, né? Ali são os atributos do produto, SKU, né? Quanto é um estoque reservado, né? A questão de reserva de estoque será abordado mais para frente ali, com o time de cadastro. Preço de, preço por, então você vê que existe o preço de, preço por, exibir site. Então já existe o produto no site. E depois é aplicado uma gestão de preço. Então, colocando ali o produto daquela categoria, eu quero colocar menos 1 para a categoria. Então, ali foi definido o 1% para a categoria, ativou, data de início, data de fim, foi selecionada a categoria, uma regra de porcentagem de menos 1, lembrando que a regra cita tanto um valor para cima quanto para baixo, então você pode aplicar uma regra de uma gestão de preço que aumenta o preço, por exemplo. Então, assim, o funcionamento é exatamente esse: é criada a gestão executa ali, né, o processamento e cria uma nova tabela automaticamente. Então, assim, no site ali, lembrando que o produto estava ali 245 o preço por, depois da regra de preço de menos 1 no preço por, de 45 ele foi para 43,53 no site. Então, né, passo 1, 2, 3, cadastro, gestão, preço na loja, né? Que foi exatamente esse passo que o passo que eu passei, né? Que foi apresentado aqui. Então, preço no cadastro, gestão de preço, preço na loja. Cadastro, gestão de preço, preço na loja. Então, era esse exatamente o comportamento da gestão. Então, vamos lá. Agora eu vou abordar a questão do processamento, né? O que é o processamento? Quando você cria uma gestão de preço, você vai ver que no painel ele vai ficar com uma mensagem ali de status em processamento. Em processamento, quer dizer que a plataforma está pegando esses dados da gestão e com esses dados, essas regras que foram criadas, ele está gerando uma nova tabela. Então, assim, enquanto está sendo realizado o processamento, ainda não foi concluído, não foi criada essa tabela. O preço só vai refletir no site depois que a gestão de preço concluir seu processamento. Então, é necessário criar essa tabela, aguardar o seu processamento, você vê na própria tela, né, na apresentação, que ali o menos 1 para a categoria. Esse é o mesmo, né? São tempos diferentes ali. Eu criei em processamento, né? Tirei o print da imagem ali para guardar ali o processamento. Você vê que fica em processamento em laranja.
quando foi concluído o processamento, ele fica processado em verdinho. Então você vê que foi concluído esse processamento. Então, uma gestão de preço que já houve o status de processado, foi gerada essa tabela. Então essa tabela, estando a gestão ativa, quando você indexar a loja, esse novo preço vai para o site. Então essa é a importância do processamento. Aqui um outro exemplo que eu abri, é eu abri o quando você gera uma tabela, até para reforçar essa questão da consciência, né, da loja, de que por trás está sendo gerada uma tabela. Lembra que eu tinha mostrado ali em paralelo uma tabela ali completinha com todos os valores e a gestão. Aqui eu estou mostrando o botão exportar. Se você clicar para exportar uma gestão que teve uma regra criada, você vê que lá dentro existe uma tabela. Você fez essa tabela? Não. Quem fez essa tabela foi a plataforma. Você criou a regra de gestão e a gestão gerou essa tabela. Então é uma questão assim, só de salvar, aguardar o processamento, que o processamento é a criação dessa tabela. Então, quando você clicar em exportar, você vai ter o controle ali de quais produtos estão dentro dessa regra, né? Então, se você colocou uma regra de categoria, por exemplo, você consegue tirar a lista dos produtos que estão com essa categoria e quais vão ser os preços praticados no site. Então, assim, não há necessidade assim de exportar essa tabela, utilizá-la novamente, porque só de clicar em salvar de novo o processamento, você gera uma tabela nova. Mas para o controle também da loja, para saber quais são os produtos, né, qual que é o preço que vai estar para cada produto, você consegue clicar nesse exportar, que você vê que dentro da gestão de preço existe uma tabela também. Então vamos lá. Ainda aqui nessa tela de tabela de preço, a gente vê que existe tabela de preço site e logo abaixo ali existe tabela de preço parceiro. Então a plataforma ela permite que sejam criados dois tipos de tabela de preço, né, dois tipos de gestão de preço, tabela de preço. Uma que vai ser praticada no site e uma que vai ser praticada no ambiente de parceiro. Então aqui eu coloquei o paralelo ali, né, o tabela de preço no site e tabela de preço no parceiro. Então a tabela de preço no site é de uso no site. Qualquer cliente que acessar a loja vai estar visualizando esse novo preço. Então assim, é, você pode criar uma campanha, eu quero que nesse período os preços praticados sejam esses. Então você pode criar essa tabela para o site e ativar ela, que todo mundo que acessar a loja vai visualizar esses novos preços. Uma vantagem da tabela de preço no site é que você pode criar várias tabelas, várias gestões de preços simultâneas. Então você pode criar uma tabela e criar uma hierarquia entre elas. Então ela é organizada por hierarquia, sendo o produto já alterado por uma gestão, não é mais afetado por uma segunda. Então, se você já criou uma tabela de preço, já criou uma gestão de preço, o produto já foi modificado uma vez, se esse produto tiver listado novamente numa segunda gestão, esse produto não vai sofrer essa modificação novamente, porque ele vai respeitar uma hierarquia. A tabela de preço que você colocar à frente vai ser respeitada, ela vai ter prioridade sobre as outras. Então, por isso, a hierarquia na tabela de preço no site. Lembrando que hierarquia de gestão de preço só funciona para a tabela de preço no site. Para o tabela de preço no parceiro, seria vinculado uma tabela de preço para cada ambiente parceiro. Ambiente parceiro, não, nem todas as lojas utilizam o ambiente de parceiro, mas é uma funcionalidade ativa e inativa da plataforma. Então, qualquer loja pode trabalhar com ambiente parceiro. Lembrando que o ambiente parceiro pode ser acessado de três formas diferentes, né, que são definidas pelo escopo do parceiro. O escopo aberto, qualquer pessoa que tiver o URL consegue acessar. Isso é uma funcionalidade muito utilizada para quem trabalha com influenciadores ou representantes que vão apresentar ali o site para o cliente final, ou se não, um ambiente fechado, que exige um login e senha para acessar o ambiente, ou, né, e esse fechado é mais utilizado às vezes quando a loja possui, né, o seu corpo de colaboradores acessam um ambiente dentro da loja onde eles vão ter um preço diferente, um portfólio diferente, ou o escopo cliente, que é um ambiente mais controlado, que a loja define quais usuários, pelo próprio cadastro do usuário, vai ter acesso a cada ambiente. Todos esses três tipos de ambientes, eles podem ter uma gestão de preço. Então você pode cadastrar sua gestão de preço no
no seu painel administrativo e vincular a um parceiro. Então, dentro desse ambiente parceiro, né, depois, logicamente, depois uma gestão de preço já tiver processada e a loja já tiver indexada, né, gestão de preço ativa, vinculado ao parceiro, quem acessar esse ambiente pode visualizar esse preço. Também, além do ambiente de parceiros, também pode ser utilizado em marketplace integrados pelo Omnichannel, que é o hub de integração nativo da plataforma. Então, você trabalha com. Você tem sua loja integrada com Magalu, tem a loja integrada com qualquer outro marketplace, por exemplo, vinculando uma gestão de preço ao parceiro, que é criado automaticamente quando você cadastra no seu hub de integração, você também consegue praticar um preço diferente através desse mesmo mecanismo da gestão de preço, né, que é essa mesma funcionalidade pelo mesmo painel. Então vamos lá. Eu estava falando sobre a hierarquia de gestão. Então, a gestão de preço, né, lembrando que a hierarquia só funciona para a tabela de preço do tipo site, né, a tabela de preço do parceiro, você só pode vincular uma gestão de preço para cada parceiro. Você pode ter vários parceiros que são acessados de formas diferentes, mas você só pode vincular uma gestão de preço para cada parceiro. Já a gestão de preço no site, você pode criar várias gestões de preço e criar uma hierarquia entre elas. Então aqui eu coloquei duas ali, eu tinha até arrastado. Eu vou até compartilhar aqui a tela, só um momentinho. Aqui, eu estou aqui numa loja teste, então para mostrar aqui. No caso aqui eu tenho 5% numa categoria específica. Aqui eu tenho, no caso aqui está em processamento. Seu webinar da Black Friday, ó, eu posso arrastar a gestão de preço para a esquerda. O que tiver à esquerda tem prioridade à direita. Então você pode arrastar livremente para definir qual hierarquia. Não, eu quero que 5% na categoria específica tenha prioridade ao 1% geral. Aqui nesse painel, deixa eu só aqui editar. Aqui eu criei aqui, ó, aplicar em todos os produtos da loja. Então seria uma gestão de preço que vai aplicar porcentagem de 1% de desconto no preço por de todos os produtos da loja. Então essa é uma gestão de preço que está criada, está ativa, no caso ela está em processamento ainda, ela não, né, ainda não vai refletir no site. Mas essa aqui de 5% categoria específica, se eu clicar aqui para editar, eu posso ver que dentro que essa categoria densos vai ter esse 5%. Então, como ela tem prioridade, né, embora a outra regra diga que todos os produtos da loja vão ter 1%, essa aqui, como ela está na frente na hierarquia, ela vai dizer, esses produtos dessa categoria têm 5%, todos os outros vão ter 1%. Então, a hierarquia da gestão de preço funciona exatamente dessa forma. Você cria várias gestões de preço para definir, né, regras de precificação diferentes e consegue ordenar elas pela hierarquia. Então, seria exatamente isso aqui, a questão, né, de hierarquia da gestão de preço. Então, vamos lá. Aqui, nas regras disponíveis para a gestão de preço. Então, o que é possível fazer na gestão de preço? Vamos lá. Que nem eu estava mostrando ali, quando você clica em editar, quando você clica em criar uma gestão de preço ou clica em editar uma gestão de preço, vai abrir uma tela nesse formato. Então você vê que o primeiro item ali, o nome, né, que é o nome de controle ali da loja, ela pode criar qualquer nome, né, se está ativo ou não, aquela chavinha de apenas site, é essa chavinha que vai definir se é uma gestão de preço para site ou parceiro. Se ele tiver desativado, ela é uma gestão de preço para parceiro. Se ela tiver ativo, é uma gestão de preço para o site. Data de início, data de final, então você pode programar a gestão de preço para funcionar num determinado período. Então, essa é uma funcionalidade que foi muito utilizada na Black Friday por conta de, olha, a partir da meia-noite da sexta-feira eu quero ter 30% de desconto em todos os produtos da minha loja. Então, a loja cria a gestão de preço, programa ali data de início e data de final e deixa ativa. Enquanto não chegar na data de início, a loja continua rodando normal. Na hora que der meia-noite ali, né, que foi a data de início, no caso do exemplo foi meia-noite, mas você pode programar o horário, a data de início, tanto a data quanto hora. Para naquele momento
ativar, começar a refletir no site. Então, na loja, a partir daquele momento, a gestão de preço vai começar a atuar para modificar segundo a regra que foi definida. Então, o filtro de produtos ali seria a tela onde você seleciona, né, quais são os produtos. Você pode aplicar em todos os produtos da loja, né, sem precisar baixar a planilha de todos os produtos da loja e colocar um por um. Ou você pode importar produtos, que daí seria uma caso de transformar essa tabela, a gestão de preço em uma tabela. Lembrando que, se você transformar a gestão de preço em uma tabela, dali para frente ela vai continuar sendo uma tabela. Então, se você importar produtos, você baixar uma planilha e enviar essa planilha, a partir daquele momento, naquela gestão, você meio que transformar essa gestão numa tabela. E você vai ter que fazer a manutenção dessa planilha. Falar, olha, agora esses produtos têm esses preços definidos. Então você vai ter que sempre alterar o produto ali. E no caso ali, importar produtos, mas o mais legal seria realmente esses filtros aqui embaixo. Categoria, marca, editor, autor, coleção, gênero. Então você pode pegar, por exemplo, uma categoria, isso no caso esse é o mais utilizado. Você pode pegar uma categoria de produtos e falar, olha, essa categoria eu quero dar um desconto de R$ 10 para todos os produtos dessa categoria. Só selecionar a categoria, regra de preço, ao invés de porcentagem, coloca reais, ajuste de preço menos 10 no preço por. Então, isso, e salvar. Isso a própria plataforma vai pegar a lista de quais são os produtos dessa categoria, vai criar uma tabela por dentro da plataforma e quando for, né, que esse é o processamento, quando for processado, quando a loja for indexada, já esses produtos vão ter esse novo preço. Então, esse é o funcionamento, né, dessa questão dos filtros, né, que essa é a vantagem da gestão de preço. Então, uma criação de uma regra de precificação muito mais ágil do que realmente ter que colocar linha a linha, produto a produto. Então, ali, o tipo de ajuste, ele aceita tanto porcentagem quanto reais, né? O reais seria um valor fixo, então você pode marcar ou uma regra ou outra. Daí, no caso, não, quero para esses produtos eu quero colocar R$ 10, para esse eu quero colocar 5%. Você cria duas gestões, duas tabelas de gestão de preço. Uma, você pode colocar prioridade uma sobre a outra, falar, olha, esse de R$ 10 valor fixo, eu vou colocar prioridade. Antes, eu quero que aplique primeiro esse, depois dá os 5% para os outros. Então, você pode criar esses dois com regras diferentes para funcionarem simultaneamente na loja. E ajuste de preço seria um valor, a plataforma aceita tanto valores positivos quanto negativos, então você pode acrescentar um preço. Não, agora eu quero que aumente R$ 10 no preço dos produtos. Você pode colocar ajuste de preço R$ 10. E porcentagem, você colocar, eu quero aumentar 5%, quero diminuir 10%, mais 5, menos 10. Lembrando que o tipo de ajuste porcentagem, ele não é o multiplicador, não um fator multiplicador, né, para o ajuste. Ele é porcentagem mesmo. Então, se você colocar 5 no ajuste de preço, é 5%, porque é 5 inteiro de porcentagem. Então, você pode colocar o número da porcentagem mesmo. Não, quero dar 20%, 20% de desconto, seria menos 20, menos 20%. Que daí, no caso, multiplicação, né? Então, não teria necessidade de colocar 0,20. Não é um fator multiplicador, é uma porcentagem inteira mesmo. Então, o tipo de ajuste, só colocar o número inteiro da porcentagem que você quiser. Aplicar em preço de e preço por. A loja pode criar uma regra que vai modificar tanto o preço de quanto o preço por. Então, você pode aumentar o preço D, por exemplo. Não, vou manter o mesmo preço, mas eu vou aumentar o preço D para dar a impressão de que diminuiu o preço do produto. A loja pode fazer isso, a gestão de preço permite isso. Mas o mais comum mesmo é realmente aplicar um desconto mesmo, né, no preço por, então, que é o preço praticado na loja. Então, você vê que a gestão de preço, ela é um painel relativamente simples, mas ele possibilita inúmeras estratégias de precificação, né? Então, por ter, principalmente a do site, por ter a hierarquia, você pode praticar várias regras diferentes de preço, além do que você já cadastrou, criar uma estratégia para a semana, para o mês. Então,
a gestão de preço ela possibilita isso mesmo. Agora, preço inteligente seria, né, no caso, a questão de arredondamentos, né, enquanto você, por exemplo, colocar 5%, por exemplo, se você dividir, né, o 10 por 3, por exemplo, vai ter, né, uma dízima periódica do 333. Então você pode colocar quando vai arredondar para cima, né, quanto vai arredondar. Então, aplicar as alterações em novos produtos, aplicar as alterações em preço base for alterado. Então, sempre ele vai sempre gerar um reprocessamento considerando os valores que você está fazendo a manutenção do cadastro de produtos. Lembrando que, por a gestão de preço ela ser um modificador do preço de cadastro, é como se fosse uma máscara que é colocada sobre o preço de cadastro. Então, quem está no site vai ver a gestão de preço. Então, a loja, por exemplo, não, criei uma gestão de preço e esqueci que tinha gestão de preço. Agora estou modificando o preço de cadastro e não está refletindo no site. É relativamente comum de acontecer um cenário desse, da loja ter cadastrado o produto, cadastrado uma gestão de preço, esqueceu essa gestão de preço ativa e depois está modificando o produto e não está vendo surtir efeito da modificação no site. Falou, olha, mas porque tinha uma gestão de preço. Então a gestão de preço, por exemplo, está definindo que o preço está 50 e o produto agora aumentou para 60. Ah, não, mas no site continuou 50. Por quê? Porque a gestão de preço definiu por 50. Então, assim, essa de aplicar alterações sempre que o preço base for alterado, ela considera isso também. Então, principalmente se for um ajuste de preço ali, porcentagem ou reais, que ele vai pegar o preço base e modificar ele em cima do preço do cadastro. Agora, se for uma tabela de preço, como você está definindo especificamente, não, esse produto é 50. Daí, independe de você alterar o preço de cadastro, vai manter o preço da tabela. Então, por conta disso, que a gestão de preço é uma evolução interessante da tabela mesmo, porque ela vai pegar com base o preço de cadastro e aplicar um modificador em cima dele. Então, as regras, né, de cada gestão de preço, esse seria bem, né, uma explicação, acredito que completa ali sobre esse painel. Então aqui vamos entrar, né, sobre um contexto de dicas. Aqui a gente vai abordar um pouco, né, acredito que a parte de gestão ela é bem mais simples, mas como ele também envolve a tabela de preço, é interessante a gente entender algumas particularidades, algumas curiosidades sobre a tabela de preço. Aqui eu abri uma tabela de preço no Excel, né, como um formato de planilha, né, você vê que tem a coluna de SKU, coluna de nome, coluna de preço de, coluna de preço por, e na direita eu abri o mesmo arquivo, só que de duas formas diferentes. Uma eu abri na aplicação do Notepad++, que é como se fosse um bloco de notas mais evoluído, com mais recursos, e no próprio bloco de notas, no editor de texto. Você vê que, na verdade, o SKU, nome, preço de, preço por, ele está separado por ponto e vírgula. Isso se dá porque a, a tabela de preço, na verdade, ela é um arquivo de. A tabela de preço, na verdade, ela é um arquivo de texto. Ela é um arquivo .csv, que é um arquivo separado por vírgulas. Então, por conta disso, ele tem uma estrutura, uma codificação característica. Então, quando você utiliza a tabela de preço, para você importar dados para ela, é interessante puxar somente dados, somente valores. Porque quando você pega uma planilha, junto das colunas, da estrutura de colunas, ele possui também outras informações. Então, você puxando só de copiar e colar, você vai acabar carregando a codificação de uma planilha para dentro de um arquivo de texto. E isso pode tornar o arquivo incompatível ali. Então, é muito comum ter algum problema ali com atualização de tabela de preço, porque a origem dos dados era uma tabela, enquanto o destino é um arquivo de texto, né, que é o .csv. Embora, né, o Excel ele entenda na estrutura e nos mostre como uma tabela, por trás ali ele é um arquivo de texto, como a gente pode ver aqui à direita. Né? Então, é interessante a gente ter isso em mente para quando for fazer alguma alteração na tabela de preço. Então aqui eu estou dando um exemplo de exportação de uma tabela. No caso aqui, eu peguei uma tabela de preço de produto, por exemplo, e estou importando para uma gestão de preço. Então aqui à esquerda é uma planilha mesmo,
onde eu peguei os dados e estou exportando ali. Se você clicar no botão direito do botão direito, quando for colar, né, copiar, você pode Ctrl C, ou o botão direito mesmo, copiar, mas quando for colar, opção de colagem especial, que ali seria somente valores ou somente dados. Então ele vai colar, ele vai pegar só os dados das colunas e transportar para outro arquivo. Porque se você só copiar e colar, ele vai puxar codificação, ele vai perder a estruturação do arquivo, né? E com isso acaba corrompendo o arquivo original, que era um .csv com codificação UTF-8. Então vamos lá. Aqui é uma outra dica que é o seguinte: quando você acessa, ou não sei quantos de vocês estão habituados ao cadastro de produtos por, por, por planilha, até abrir aqui um arquivo, só um momentinho, vou abrir aqui, produtos, ver produtos, só um momento, 11, ok, vou abrir um arquivo aqui na nossa loja teste, ver produtos. Quando você abre aqui o painel administrativo, na aba de produtos, você tem aqui atualizar produtos. Então aqui você tem as opções de planilhas, né, de atualização de produtos. Quando você baixa essa planilha de atualização de preço, quando você atualiza essa atualização de preço, a estrutura dele é muito semelhante à tabela de gestão de preço. Embora esse aqui seja uma planilha, né, seja um arquivo XLX, né, seja realmente, né, para ser aberto num XLS, né, na verdade, seria um formato de planilha mesmo. Ele seria exatamente isso aqui. Só um momentinho. Aqui eu abri, voltando para a apresentação, eu abri em cima o arquivo de atualização de preço. Você vê que ele tem produto variante, a primeira coluna, SKU, nome, preço de preço por, preço de custo. Tirando a primeira coluna e a última coluna, a estrutura é exatamente igual à da gestão de preço. Então você pode usar a própria planilha de atualização de preço como base para você criar uma tabela de preço, né, para você fazer uma gestão a mais. Então seria exatamente esse aqui a informação que você tem, que já está disponibilizada no próprio painel administrativo. Então você consegue fazer a gestão de preço com base ali numa tabela de preço que você já possui no seu site. Então seria, eu coloquei esse print exatamente por conta disso, né? Eu coloquei a tabela de preço em cima, a tabela de atualização de preço e a gestão de preço embaixo e marquei as mesmas colunas, SKU, nome, preço de e preço por, que é igual, são os mesmos dados nas duas. Então você pode usar uma como base para outra. Então aqui eu tiro o print aqui da página de atualização que eu estava mostrando aqui no próprio painel administrativo aqui. E uma última dica ali seria a questão de quando é apresentado um erro numa tabela de gestão de preço. Quando você já utiliza, não, Guilherme, eu já utilizei o dado que você já indicou, mas para mim está apresentando erro. Então, quando existe algum erro para importação da tabela de preço, o próprio painel administrativo ele mostra para você qual que é o erro. Então, ele mostra, olha, arquivo com dados incompatíveis. Se já está na estruturação e codificação correta, a tabela de erros é disponibilizada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui, eu vou pegar aqui, tabela de teste e erro. Aqui eu criei uma gestão de preço, ela está em processamento por conta do erro mesmo, né? Clicar em editar. No caso aqui, ele já está marcado com importar produtos, então meio que já matou a gestão de preço aqui. Esse aqui ela ficou num formato de tabela. Então, nesse cenário, seria necessária a manutenção por tabela de preço mesmo. Então, aqui eu cliquei em importar produtos. Importar produtos, eu vou pegar aqui um exemplo de arquivo. Só um momento aqui, tabela erro. Cliquei aqui, ok, selecionei, salvar. Opa, carregou, mas não foi. O que aconteceu? Arquivo com dados incompatíveis. Baixa arquivo com erros. Falha atualizar os filtros para a tabela de preço. Então aqui você tem a opção de baixar o arquivo com erros. Então vamos ver o que aconteceu nessa tabela que eu subi. Opa, deixa eu crescer aqui. Então vamos lá. Não sei se
Conseguem visualizar aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para visualizar. O que acontece? A tabela de preço ela mantém a mesma estrutura, né? A planilha de erros ela tem a mesma estrutura da original. A única coisa diferente, a mesma estrutura seria o SKU, nome, preço de preço por. Isso é padrão. Toda gestão de preço ela tem essa estrutura. Mas aqui, como é um plano de erro, ele tem uma coluna adicional, que seria a coluna de erros. Então aqui ele vai descrever qual que é o erro que está sendo apresentado. No caso aqui, ó, o primeiro erro, preço D é menor que o preço por. Então olha aqui, a gestão de preço ela não aceita que o valor de preço D seja menor que o preço por. Então o preço D seria um preço ofertado, né, um preço do cadastro, preço de exibição, e o preço por é o preço praticado. Então, assim, seria como se a loja estivesse falando: olha, tava, tava 444 e agora está 445, então aumentou o preço. Então a gestão de preço, a tabela não aceita isso. Na gestão você até consegue fazer não, na gestão o ideal é manter sempre o mesmo padrão, mas a tabela mesmo ela apresenta um erro nesse painel. Então aqui eu coloquei os exemplos mais comuns, aqui o preço menor que preço por. O segundo seria SKU duplicado na linha 6. Então aqui, ó, na verdade eu repeti o produto exatamente para exemplificar isso. Então nas duas linhas que apresentam um erro de duplicidade, ele vai mostrar SKU duplicado na linha 6 e SKU duplicado na linha 5. Então aqui na 5 está falando que está duplicado na linha 6 e na linha 6 está falando que está duplicado na linha 5. Se esse produto, por exemplo, tivesse aqui na linha 8, ele estaria falando aqui, SKU duplicado na linha 5 e aqui ele estaria SKU duplicado na linha 8. Então, assim, nos dois itens ele vai falar da duplicidade. Daí cabe à loja falar: olha, vou tirar esse da linha ou esse da linha. Quando eu faço uma manutenção de algum arquivo que vem com um problema ali, eu auxilio no suporte alguma loja que está com esse problema específico, a minha recomendação é: olha, vê quais estão com duplicidade e de baixo para cima você vai excluindo a linha. Então aqui, se está na linha, porque até mesmo porque se você, por exemplo, aqui, deixa eu dar um exemplo. Se eu excluir a linha 6, por exemplo, você vê que aqui o que estava na linha 8 subiu para a linha 7. Então aqui você acaba perdendo a orientação original que o arquivo de erro deu para você sobre a duplicidade. Então a minha recomendação é sempre que você for corrigir erros numa tabela, lembrando que essa tabela de erros ela é um guia para você fazer a edição no seu arquivo original. Então você usa ela, você abre em paralelo esse arquivo e o arquivo original e corrige o original. Você usa esse como guia. E a recomendação é ir excluindo de baixo para cima, que assim você, quando for excluindo a linha, você não perde a orientação que o arquivo te deu. E SKU inválido, no caso aqui eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o nome de A. Aqui ele já deu SKU inválido, esse produto não existe. Às vezes a loja até tem, não, eu tenho uma origem de dados. Eu tenho esse produto. Mas cadê esse produto? Às vezes o produto ainda não foi importado para o painel administrativo. Às vezes é um produto que está cadastrado no RP, mas o RP ainda não subiu a carga desse produto. Então não adianta fazer a gestão de um produto que ainda não está na plataforma, porque a gestão de preço da plataforma ela modifica o preço dos produtos cadastrados na plataforma. Lembra lá atrás nos primeiros slides que eu coloquei? Primeiro cadastro, depois gestão de preço, e então no site? Então, lembrando que sempre tem que estar o cadastro do produto. O produto tem que existir na plataforma. Então, se o seu RP ele tem o produto lá, mas ainda não importou, primeiro pede, olha, sobe a carga ali, manda via API o post ali do produto para que o produto exista na plataforma. Ou se você está cadastrando via planilha, primeiro cadastra o produto e depois você faz a gestão dele. Então, esse aqui é a questão de erros de planilha, seria isso mesmo. Deixa eu só fechar aqui, não salvar. Aqui, voltei, gestão de preço, a dica aqui, questão de erro, né, correção de erros na planilha, seria isso, né? Eu agradeço a atenção de todos e agora a gente abre um momentinho aqui para as dúvidas que surgiram durante a apresentação.
Se houver algumas perguntas. Então, agradeço a pergunta, Josélio. O que acontece? A gestão de preço ela é independente do módulo de promoções. Então, seria independente do módulo de promoções. Então, o módulo de promoções ele vai atuar com regras, né, que serão condições e ações de promoção para que haja um desconto no checkout, no carrinho. Já a gestão de preço, ela modifica o preço de cadastro do produto. Então, assim, são funcionalidades independentes. Então, a gestão de preço, então, no caso, assim, se você tem ali um produto que você pratica uma promoção, seria interessante remover, às vezes, o produto da gestão de preço, né, para que não tenha esse conflito, né, ele acaba recebendo desconto duas vezes. Porque seria exatamente, porque são duas funcionalidades independentes. A gestão de preço modifica o preço de cadastro, inclusive é apresentado no spot de produto e, na página dos detalhes do produto mesmo. Já a promoção seria algo que é praticado no checkout. Então, são duas funcionalidades independentes, né, que têm funções ali que derivam ali de configurações diferentes, mas e que atuam em momentos diferentes no site. Espero ter esclarecido sua dúvida, Josélio. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos. Se tiverem mais dúvidas, precisarem aqui do suporte, a gente está à disposição nos diferentes canais de atendimento. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana a todos, né? E conto com a participação de vocês nos próximos webinars do ano também. Agradeço a todos. Tchau, tchau.